Entramos num espírito de competitividade, competíamos com os nossos irmãos, no louvor, na unção, no discipulado, nas finanças. Jacó, você não pode entrar desse jeito. E já estava a aurora surgindo. E Jacó diz, o anjo diz assim: eu tenho que ir embora. Me deixa ir. E Jacó diz assim: eu não vou te largar. Eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, porque eu não desejo mais ser essa pessoa. 20 anos eu agi dessa maneira, Deus tendo uma aliança comigo, Deus me prosperando. Mas hoje eu quero mudar a minha atitude, porque o que Deus tem para mim é muito maior do que Ele deu para mim até hoje. Eu quero mudar a minha atitude, porque mesmo indo para o encontro, mesmo sendo discipulado, mesmo participando de células, mesmo estando nos cultos ao domingo, eu continuei verdadeiramente tendo atitudes de Jacó de uma maneira consciente. Mas agora eu vou entrar na casa do meu pai. Eu quero entrar com o meu novo nome. Por isso que no Salmos 43 ele falou: eu te criei, Jacó, mas eu te formei, Israel. Eu criei você como Jacó, mas não deixei você permanecer Jacó. Eu formei você um homem que ficou face a face com Deus. Você chegou como Jacó. Ele te chamou como Jacó. Muitos aqui nem sabiam da aliança que tinha com Deus. Deus já havia escolhido vocês antes que você soubesse que era dele. Mas Deus não te quer como Jacó. Deus te quer como Israel. As palmas louvam ao Senhor. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, você acha que a briga de Jacó com o anjo, ela foi física? Não. Deus estava tratando no caráter de Jacó e mostrando para ele todas as más características que ele tinha. E ele passava no mundo espiritual, cena por cena, de tudo aquilo que ele havia cometido. Nessa noite, pastora, você está pregando Peniel. Essa noite eu quero que nós temos esse domingo antes da legitimação. Nós temos esta noite para lutar com o anjo. Eu quero nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, naquele que vive e naquele que reina para sempre, que você faça uma retrospectiva e peça que o Espírito Santo de Deus traga todas as cenas, desde que você disse que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. As vezes que você desistiu, as vezes que você fracassou, as vezes que você traiu, as vezes que você enganou. O que o Espírito Santo diz para você nesta noite: não tem como adentrarmos a presença do Todo-Poderoso se não mudarmos o nosso nome. Não tem como recebermos as bênçãos do nosso Pai se nós não mudarmos o nosso nome. Poxa, eu fui para o encontro, lá eu chorei, lá eu confessei tantas coisas, mas eu comecei a cometer tudo de novo, porque na verdade não foi um arrependimento.
eu fui envolvida talvez por um remorso. E as situações difíceis, elas surgiram novamente na minha vida. E quando as situações difíceis se envolveram novamente na minha vida, em vez de eu lutar contra ela, eu tomei a forma dela. Porque situações homogêneas, elas se atraem. Por que você acha que Jacó se atraiu por Labão e Labão se atraiu por Jacó e eles eram amigos? Sabe por quê? Porque eram iguais. Era um enganador, era um fraudulento, eram mentirosos, eram gananciosos. Quando foi que a atitude começou a mudar? Quando Deus começou a chamar Jacó para vir embora. E ali já estava campo de guerra para Jacó, porque os filhos de Labão já estavam de olho nele para matá-lo. E ele desce a val de Jaboque. É lá no vale que o anjo vem e fala. Eu imagino como Jacó chegou, talvez chutando pedra, talvez envergonhado. Imagine só, um homem poderoso, rico. Durante os 20 anos, Deus prosperou demais Jacó. E ele chega e se depara com a santidade de Deus. Você pode enganar quem você quiser, mas quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, não tem como enganar. Quando você se depara com a santidade de Deus, Ele mostra o reflexo da luz do Senhor, vai nos lugares mais obscuros da sua vida. E é óbvio que aquele anjo veio repleto da santidade de Deus, e veio com aquela luz mostrar todas as raízes que precisavam ser arrancadas do coração de Jacó. Jacó, todo esse tempo, Jacó, ainda com a promessa de Deus, você continuou sendo enganador. Ainda com toda a promessa de Deus, você continuou sendo rabugento. Ainda com todas as promessas de Deus, você continuou sendo fofoqueira, mentirosa, briguenta, acusadora. E com aquela santidade de Deus, porque aquele lugar chamava-se Peniel, o anjo refletia a luz dentro da parte mais obscura do coração de Jacó. O que eu quero nesta noite, o que Deus quer esta noite, é que a luz de Deus reflita a parte mais obscura do seu coração, e as raízes escuras, apodrecidas, elas sejam arrancadas dentro de você, para quando você se apresentar para o Pai, apresente-se com um novo nome, para que você possa receber a sua bênção. Porque o que Deus tinha para Israel não era nada perto do que Ele deu. Aliás, o que Deus tinha para Israel era muito mais do que tudo aquilo que Ele deu um dia a Jacó. E o anjo perguntou: e agora? Diz para mim agora qual é teu nome. Eu continuo ainda sendo Jacó. Abaixa a tua fronte. E o anjo olha para você e pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome, igreja? Eu continuo sendo um fugitivo. Eu continuo sendo um mentiroso. Eu continuo enganando. Eu continuo extorquindo.
Eu continuo, às vezes, querendo ser um desistente. Qual é o teu nome? Eu quero te dizer que a bênção que Jacó estava pedindo para Deus não era material, porque ele já tinha tido muitas riquezas. A bênção que Jacó queria era um novo nome. Ele queria transformar o seu caráter. Ele não aguentava mais ser conhecido como Jacó. Ele não aguentava mais quando a família se reunia e faziam fofoca dele. Ele não aguentava quando a vizinhança talvez o visse passar e dizia: não é esse Jacó o que enganou o irmão Esaú, o que roubou a bênção de seu pai? Ah, não é esse Jacó que foi enganado, pensou que tinha casado com Raquel, mas foi enganado e casou com Lia, mas não devolveu Lia, continuou com Lia e conseguiu Raquel e ficou com as duas, não é o bígamo? Como é que a tua família te chama? Qual é o nome que você tem no meio da tua família? Jacó, ele não aguentava mais ser desrespeitado. Ele queria ter respeito. Uma coisa é perseguirem você porque você é evangélico, outra coisa é perseguirem você porque você é mau caráter, é mentiroso, é trapaceiro. Qual é teu nome? Qual é teu nome ainda hoje? O que chamam você? Diga comigo, Jacó, ele queria uma transformação de caráter. Ele não aguentava mais ser Jacó. Tanto que a bênção que Jacó recebe naquele lugar não é bênção de riquezas, porque a riqueza não leva ninguém para o céu. Não era a bênção da prosperidade, porque prosperidade não leva ninguém para o céu. A bênção que Jacó precisava, em primeiro lugar, para a sua própria salvação, era a mudança do seu nome. E diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou através do rio de Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas, os seus 11 filhos. E depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás e sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. E quando o homem viu que não podia vencer, ele deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Jacó disse: eu não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou te soltar. E o anjo foi lá e marcou ele: olha, eu vou te dar uma marca, para que quando você olhe, para que quando você manque, você veja que a tua dependência de Deus. Tem pessoas que são tão orgulhosas, tem pessoas que são tão altivas, que elas precisam cambalear para entender o quanto necessitam de Deus. Tem pessoas que acham que conseguiram as coisas por si mesmas. Tem pessoas que acham que conseguiram as coisas pela sua própria força, ou talvez pela sua própria competência. Eu vou te marcar, Jacó, porque cada vez que você mancar, você vai lembrar da dependência que você tem.